Boa noite a todos. Veja se está aparecendo minha imagem, Letícia, porque aqui no Facebook não está aparecendo. Peraí, tá branco igual aí. Olha lá, agora apareceu você, é o delay. Delay. Então sejam bem-vindos a mais um curso de médiuns, né? Hoje vamos continuar falando sobre doutrinação. Convido a todos para nós fazermos uma prece. Vamos juntos elevar o pensamento a Deus, pedir a proteção dos bons espíritos para que tenhamos um estudo agradável e de muita utilidade para todos nós. E para aproveitarmos ao máximo esse estudo, possamos desprender um pouco da nossa vida material e concentrar aqui para absorvermos ao máximo o que nos será passado. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui no Facebook do Herculano Pires. Tá aparecendo aqui minha bola, deixa eu tirar. Ixi, não tirei a voz. Aqui. Vamos ver quantos minutos está. Bom, então sobre doutrinação nós já vimos a recepção dos espíritos, né? Quando você dá as primeiras palavras para o espírito. Vimos também o histórico, né? E vimos a orientação. Aliás, estamos na orientação, né? Já conversando com os espíritos. Acho que estamos na parte dos espíritos perturbados agora, né? Isso. São os últimos, os perturbadores e obsessores. E depois nós vamos ver o encaminhamento. Paciência e amor são sempre os ingredientes de uma doutrinação eficiente. Quando se mostram demasiado renitentes, perturbando os trabalhos, o melhor é chamar o médium a si mesmo, fazendo-o desligar-se do espírito. Então, em momento algum, nós devemos perder a paciência com o espírito e então, no caso, não ajudá-lo de maneira alguma. Em último caso, se você vê que não está resolvendo, até a gente vai ver aqui na parte do encaminhamento, né? Então, você já tentou tudo o que você podia. O tempo já está esgotado, né? O espírito é muito renitente no mal, é sinal que ele está mais querendo discutir do que ser ajudado. Então, você pede a espiritualidade, afaste o espírito do médium, né, para que ele possa descansar, e pedimos para o médium também se desligar da entidade, né? Então tem hora que não tem mais o que fazer. E agora, o final, nós vamos ver sobre o encaminhamento. É o momento que você fala, vá com esses amigos que estão à sua frente, né? O finalzinho da orientação. Quando partir para o encaminhamento, né? Então, como o doutrinador vai perceber que é momento de ele encaminhar o espírito, dele não ficar mais na orientação? Primeiro, quando o espírito sair da perturbação. Então, todo espírito que vem para ser ajudado, ele tem um problema. Então, quando você sente, o doutrinador, que o espírito resolveu o problema, você encaminha. Aliás, uma reclamação recorrente dos médiuns é quando o espírito já foi ajudado, aí o médium até sente que o espírito já está se afastando, né? Porque a espiritualidade, quando viu que o espírito está já bem, vai encaminhar o espírito também, não vai ficar mantendo ele ali ligado ao médium, porque quem faz essa ligação do médium com o espírito é a espiritualidade. Então, quando chega ao fim a comunicação, o espírito já foi ajudado, vai começar a cortar a ligação do espírito com o médium. Então, muitos médiuns reclamam que quando o espírito já foi esclarecido e o doutrinador continua falando, é ruim, porque ele sente que o espírito está indo embora e o doutrinador fica falando ali.
Mesmo porque a gente deve entender que se o doutrinador enrolar, né, por assim dizer, por mais 1, 2 minutos o espírito e não tem mais necessidade, outros espíritos vão ficar sem ser atendidos. Então, não que a gente vá apressar a doutrinação, mas quando ela acaba, e o que determina que ela acaba é que o espírito saiu da perturbação, não tem por que você ficar conversando com o espírito, perguntando detalhes, né? Mais detalhes sobre o desencarne dele, a título de curiosidade, porque já foi esclarecido, então você encerra a comunicação. Outra coisa é quando os seus argumentos acabam, como nós vimos dos espíritos perturbadores ou obsessores. Às vezes você já está ali há um bom tempo, falou tudo que você podia para o espírito e mesmo assim ele não melhora. O que você vai ficar fazendo? Vai ficar ali 1 hora indefinidamente conversando com o espírito? De duas uma, ou você chama outro doutrinador, que pode acontecer de você ser um doutrinador iniciante e acaba os seus argumentos, mas você sente que o espírito precisa escutar alguma coisa. Se for um espírito obsessor, não. Se você acabou os argumentos e ele não quer se melhorar, o problema não é você, doutrinador, e sim o espírito. Mas às vezes acontece de você estar conversando com um espírito que não é um obsessor, não é um perturbador, e os seus argumentos acabam. Aí de duas uma. Ou você encerra a comunicação, você faz o encaminhamento, então você diz que você já falou tudo para ele, e agora ele vai ser ajudado diretamente no plano espiritual. Ou você chama outro doutrinador. Então você tem essa opção também, né? No nosso centro lá, a gente fala que quando o médium está sentindo alguma coisa e não vem doutrinador, ele pode levantar a mão e aí a gente vai ver que ele está precisando lá de ajuda. Mas o doutrinador também pode levantar a mão e pedir ajuda aos universitários, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, complementar, fique à vontade. E por último, quando o tempo tiver excedido. Então nós vimos que o ideal é a comunicação não passar de 10 minutos, porque senão desgasta o médium, e se você não conseguiu convencer o espírito em 10 minutos, é porque o caso é muito complicado e o espírito vai ter que voltar outra vez, né? Nós estamos tendo um trabalho agora à distância, né, logo após esse estudo aqui, e a média das comunicações são 5 minutos. Até hoje eu vou mostrar aqui uma comunicação de exemplo, né, para vocês, e vocês vão ver que a comunicação tem 3 minutos e 43 segundos. Quer dizer, é um espírito difícil, no caso é um obsessor, um espírito perturbado, e mesmo assim, rapidamente você orienta a entidade. Até vocês vão ver que, em momento algum, nós doutrinadores apressamos a doutrinação e queremos que ela acabe rápido. Mas 3 minutos, 5 minutos é muito tempo, dá para você falar bastante, né? Então, mas passando de 10 minutos, aí é um absurdo, né? Então, se você vê que já está extrapolando o tempo, aí você pode encaminhar o espírito, realmente já fez tudo que você podia, né? Mudando um pouco de assunto, as pessoas têm uma ideia errônea a respeito da doutrinação, né? Alguns espíritas atuais pretendem suprimir a doutrinação, alegando que esta é realizada com mais eficiência pelos espíritos bons no plano espiritual. Então tem muito centro espírita que infelizmente está com essa ideia, né, que o ideal da doutrina espírita é ter mais o estudo e não ter essa parte mediúnica. Mas a parte mediúnica é a própria essência da doutrina espírita, que prova a existência do plano espiritual e a comunicabilidade do plano espiritual com o plano material. É lógico que o trabalho mediúnico tem os seus problemas, as suas dificuldades, né? É muito mais fácil você fazer os trabalhos assistenciais, os trabalhos de estudo. Mas quando nós descobrimos as nossas aptidões, as nossas responsabilidades, nós vemos a necessidade de não suprimir a doutrinação, os trabalhos mediúnicos, e sim
aumentá-los. O Ademir fez um comentário que acho que as comunicações que ele faz, a doutrinação, é na média de 5 a 10 minutos. Perfeito. As minhas também. Embora eu acho que eu sou recordista de conversar rápido com o espírito. Vocês vão ver hoje eu conversando com o espírito. Eu tendo a conversar rápido. Normalmente, no máximo 5 minutos, eu resolvo. Mas às vezes acontece de ir para quase perto dos 10 minutos. Mas é um bom tempo, entre 5 e 10 minutos. Essa é uma prova de ignorância generalizada da doutrina no próprio meio espírita, pois nela tudo se define em termos de relação e evolução. Fizeram aqui, acho que um comentário, né? Isso. A Maria de Fátima. Deixa eu... tem muito centro espírita mandando embora os espíritos, muito estranho, né? Então, tem centros espíritas que as pessoas têm medo do trabalho mediúnico, né? Acho que é uma coisa muito complicada, né? Então, precisaria ter uma divulgação maior dos trabalhos mediúnicos, uma popularização, né? Eu até depois, no final do curso, eu vou colocar para vocês a ideia que o Herculano Pires tem do trabalho de doutrinação, que é esse trabalho do dia a dia do centro espírita. É lógico que os trabalhos de desobsessão requer um pessoal mais conhecedor, com mais experiência, mas a doutrinação de você ajudar os espíritos necessitados é um trabalho relativamente fácil, né? Que quem tem boa vontade consegue fazer. A Magda também falou, a minha filha, ela vê pessoas desencarnadas às vezes, onde as pessoas desencarnam. Relatos de pessoas que têm informações, e muitas vezes nos pés da cama. Como agir, né? Então, no caso, se a sua filha está vendo os espíritos, é que ela tem uma sensibilidade muito grande, e ela é uma séria candidata a desenvolver a mediunidade, que seria o mediunato, né? De trabalhar assiduamente num trabalho mediúnico, né? Então, quando os fenômenos assim ficam muito ostensivos, é sinal que nós temos uma responsabilidade nesse sentido. Então, ela tem que procurar uma casa espírita que tenha essa parte mediúnica, né? A filha da Magda tem quantos anos, né? Porque realmente, às vezes, se é muito nova, aí no curso que nós fizemos, né? No começo tem lá as várias fases da mediunidade, né? Primeiro na infância, depois até os 12 anos, depois dos 12 aos 18, e o ideal é o afloramento, o desenvolvimento depois dos 18. Mas depois dos 12, já é possível, né? Se estiver perturbada, ir ao trabalho mediúnico. Mas não é o caso dela, é apenas ver os espíritos, né? Muito bem. A Thelma fez uma pergunta também. Também não existe a questão de espíritos necessitarem do nosso magnetismo para serem tratados, sendo esse o motivo importante desse trabalho? Sim. Inclusive, acho que é o próximo slide, é que muitos espíritos, eles não percebem o plano espiritual. Então, é mais fácil eles serem atendidos através dos médiuns encarnados do que diretamente no plano espiritual. Embora, se o espírito tenha merecimento, ele vai ser ajudado só no plano espiritual. Mas nós vamos ver exatamente esse assunto, né? Por que o trabalho mediúnico é importante. Os espíritos sofredores, que são os obsessores, permanecem mais ligados à Terra e, portanto, à matéria. Então, seria essa questão que a Thelma falou. Então, é mais fácil esses espíritos bem apegados à matéria mais verem os encarnados do que os desencarnados. O meu pai mesmo, eu comecei na doutrina espírita dando comunicação do meu pai que desencarnou. Fazia 1 ano e 8 meses que ele estava desencarnado e eu comecei a ver ele, a sentir, e dava passagem com muita facilidade do espírito dele. E eu comecei a perceber também o espírito do meu avô, que tinha desencarnado há muito mais tempo, e sempre deu mostras de ser um espírito muito equilibrado. E aí eu, uma vez fui levado na cidade espiritual que meu avô morava, e eu perguntei nua e cruamente para ele, olha, eu estou vendo que o senhor está numa cidade muito boa aqui no plano espiritual,
por que que o senhor não esclarece o meu pai, né? E ele fica lá conversando comigo. Aí ele disse, o seu pai, ele não me vê. Então você é que ele vê, é que tem que trazê-lo para mim. Então ele está ficando ali perto de você, você vai no centro espírita, ele vai ser orientado lá. E aí quando ele for esclarecido, ele mudar o padrão vibratório dele, aí eu poderei ajudá-lo. E realmente, num dos trabalhos mediúnicos, meu avô se comunicou, e aí meu pai o percebeu, e aí meu avô levou ele para onde ele morava, né? Mas até então, meu pai, 1 ano e 8 meses depois, meu pai era uma boa pessoa, não era nem obsessor. Mas 1 ano e 8 meses depois que ele desencarnou, como ele era de uma família evangélica, ele não achava que existia o plano espiritual. Então ele ficou apegado às coisas terrenas, à família, apegado ao trabalho dele que ele fazia. Então, era como se ele não tivesse desencarnado. Então ele só via as pessoas encarnadas. Então nesse caso, os espíritos são tratados mais no plano material. Mesmo no mundo espiritual, que também tem comunicações mediúnicas, nós vemos muitos casos de espíritos mais elevados precisarem de médiuns para que o espírito que está num plano inferior o perceba. Um exemplo é no livro Nosso Lar, Nosso Lar não, Nosso Lar tem um exemplo disso também. No Nosso Lar, o André Luiz, para conversar com a mãe, ele tem que se desprender do corpo dele espiritual lá, através do sono, para ir na cidade que a mãe dele estava. Então, sinal que ele lá, com o perispírito em Nosso Lar, ele não via a mãe dele, embora a mãe dele pudesse vê-lo. Mas então, dormindo, ele se desprendia, né, daquele corpo mais pesado que estava em Nosso Lar e via a mãe dele. Mas tem um exemplo exatamente sobre isso no livro Libertação, de André Luiz, que o obsessor mor lá, que estava sendo esclarecido, ele tinha que conversar com a mãe. Só que a mãe, muito elevada, ele não conseguia ver. E aí combinaram um lugar para ele conversar com a mãe dele, mas ele conversou com um médium. Então teve um médium, isso lá no plano espiritual, que recebia a mãe dele e aí ele pôde ser esclarecido, né? Então em todos os planos existe essa questão do padrão vibratório. Então, às vezes, para você se comunicar com alguém, não dá para ser diretamente, tem que ser através de um médium. Dessa maneira, os espíritos benevolentes, muitas vezes, se manifestam nas sessões de desobsessão e servem-se dos médiuns para poderem comunicar-se com os obsessores. Então, às vezes, para um espírito mais elevado conversar com um espírito mais inferior, ele se usa do médium. Até é comum no trabalho mediúnico também, às vezes o doutrinador estar conversando e um bom espírito se comunicar através de outro médium para ajudar ali na comunicação. Porque aí, através do médium, ele pode conversar com o espírito. Apegados à matéria e à vida terrena, os obsessores necessitam de sentir-se seguros no meio mediúnico, envolvidos nos fluidos e emanações ectoplasmáticas, né, ectoplásmicas da sessão. Aí seria a questão magnética que a Thelma falou também, para poderem conversar de maneira proveitosa com os espíritos esclarecedores. O Jefferson fez aqui um comentário, uma pergunta. Sempre quando um espírito estiver sendo ajudado, ele também será recepcionado por algum ente que desencarnou antes para ser ajudado no plano espiritual. Então, normalmente, o espírito que é ajudado, ele é trazido por alguém do plano espiritual, né? Nem sempre ele vê essa pessoa que o trouxe, mas normalmente são os entes queridos que o trazem, né? Até uma coisa que a gente faz no final da comunicação, até essa que eu vou dar o exemplo, vai acontecer isso. A gente sempre pergunta para o espírito se ele está vendo alguém. Porque num primeiro momento ele só está conversando com o doutrinador, né? Mas depois ele começa a perceber os espíritos desencarnados e quem o trouxe. Então, normalmente, ele tem que aumentar o padrão vibratório dele para depois enxergar os espíritos mais elevados, né, que o trouxeram.
Basta esse fato comum nas sessões bem orientadas para mostrar que a doutrinação humana dos espíritos desencarnados é uma necessidade. E tem a questão também de que nós, né, viemos médiuns com essa responsabilidade de ajudar os espíritos desencarnados. Então, mesmo que a espiritualidade possa diretamente ajudar os espíritos desencarnados, e quando nós viemos com essa missão de ajudar? Então, quer dizer, se há possibilidade da comunicação, naturalmente nós fazemos a nossa parte. Então, poderíamos achar que encarna, né? E perde todo o contato com o mundo espiritual, toda a responsabilidade. E principalmente porque muitas vezes os espíritos que são doutrinados nas sessões mediúnicas, eles são ligados aos médiuns. Então, quando os médiuns ajudam esses espíritos, eles estão se libertando dessas entidades, ao mesmo tempo que as ajudam, né? Então, é um trabalho que continua. Então, você está encarnado e continua ajudando os espíritos desencarnados. Quer dizer, não acaba o laço que você tem com essas entidades. Pensemos um pouco no que ficou dito sobre relação e evolução. Os planos espirituais são superpostos. A partir da Terra constituem as chamadas esferas da tradição espiritualista europeia, segundo o esquema da escala espírita, o Livro dos Espíritos. Nós já vimos já a escala espírita, né? Está no número 100 do Livro dos Espíritos. Como regiões destinadas aos vários graus ou ordens dos espíritos. Então, existe uma hierarquia de camadas, né, de cidades espirituais, a partir aqui da crosta terrestre, até se encontrar com outros planetas. E uma faixa é diferente da outra. Então, sempre para você conversar com os espíritos que estão na faixa superior, vai entrar um médium, como eu disse aí do livro Libertação. Essas esferas ou planos espirituais são mundos que se elevam ao infinito. Quanto mais elevado o mundo, mais distanciado está do nosso mundo carnal. Então, na verdade, existe uma sobreposição até o próximo planeta. Então, o nosso próximo planeta para frente é Marte, né? Então, vai acumulando as cidades espirituais até chegar às cidades que estão no limite de cidades espirituais de outro planeta. A doutrinação existe em todos os planos, mas o trabalho mais rude e pesado é o que se processa em nosso mundo, onde os espíritos dos mundos imediatamente superiores vêm colaborar conosco, ajudar-nos e orientar no trabalho doutrinário. Então, sempre, independente de onde nós estivermos, existe a mediunidade, né, de pessoas que conseguem perceber a esfera próxima, né, e entrar em contato com elas. Então, normalmente, as pessoas que estão numa esfera percebem só as pessoas que estão ali ao seu redor. Então, nós aqui, por exemplo, no mundo material, normalmente vemos as pessoas encarnadas. Os médiuns, eles têm exatamente essa faculdade que permite eles perceberem as entidades do plano logo seguinte. E aí se tornam os intermediários. A Mara falou alguma coisa, né? O fato de várias casas espíritas não realizarem o trabalho de doutrinação seria pela falta de cursos e também na barreira de que a doutrinação é difícil? Então, principalmente, diminui os trabalhos mediúnicos as grandes casas, porque quando você recebe muitas pessoas no mesmo dia, por exemplo, tem casas que recebem 100 pessoas por dia. Então, é mais fácil ela fazer trabalhos de estudo, né, para 100, 200 pessoas, que é fácil, é só você fazer uma escola de doutrina espírita e é fácil. Mas e para você fazer uma escola de médiuns? É muito mais difícil. E mesmo porque, se você abrir uma casa grande para todo mundo ir no trabalho mediúnico, vai virar uma bagunça. Mas o que acontece? A maioria das casas espíritas, elas não são grandes, elas são pequenas. Então, se você quiser ir numa casa grande e começar na parte mediúnica, vai ser difícil.
Mas se você for na casa pequena, que são as maiorias que existem, eles têm o trabalho mediúnico e há uma flexibilização maior ainda. Então, normalmente na casa pequena, todo mundo trabalha, né? Todo mundo é necessário, e aí não existe tanta burocracia. Então, se você quer desenvolver a parte mediúnica e na casa grande que você está não é possível, né? Embora eu aconselho, se você tiver uma casa grande, ter paciência, porque se você ficar lá 2, 3, 4 anos, você vai estudar a parte mediúnica e vai chegar à parte do desenvolvimento. Mas se você já tem alguma experiência e não quer passar por essa burocracia, procure os centros pequenos, que aí neles não tem burocracia e você chega lá, vai ser ao contrário, vão te dar um monte de trabalho. Eu frequento casas pequenas, o que acontece? Ao contrário. Então as pessoas chegam na casa espírita, eu já dou liberdade para elas, para começar o estudo, começar a parte mediúnica, trabalhar, elas se afastam. Eu todo ano passa pelos 2 trabalhos mediúnicos que eu frequento, 50, 60 pessoas. Quanto que fica? 1, 2. Às vezes passa um ano inteiro e dos 50 que passaram, não fica ninguém. Porque as pessoas falam que quer desenvolver mediunidade, que quer trabalhar, mas quando você coloca ela mesmo no trabalho e ela vai ter que se responsabilizar, vai ter que ser assídua, né? Ela tem a responsabilidade com os espíritos, elas vão embora. Então, e até existem muitas pessoas que vêm na nossa casa, que é mais flexível, reclamando das casas grandes. Aí nós damos a oportunidade, ela vai embora. Então, quer dizer, ela reclama da casa grande, mas não trabalha na casa pequena. Então, a culpa da questão do problema mediúnico não acontecer, dos trabalhos estarem diminuindo, não é das casas grandes, é também dos médiuns que não querem trabalhar. No livro Os Mensageiros, né, que a gente vê que os médiuns, os doutrinadores se preparam 20, 30 anos, diz que de cada 10 que se prepara no plano espiritual 30 anos para trabalhar mediunicamente, só 9 vão, só um vai à casa espírita. Então, quer dizer, é só 10%. A maioria das pessoas vem para desenvolver a mediunidade, mas como o mundo material tem as suas necessidades, muitos problemas, raras são as pessoas que ficam no trabalho mediúnico, né? Então, se você é médium, fique tranquilo, não vai faltar oportunidade para você desenvolver, né, se você quiser. Outro comentário de Herculano: nunca doutrinamos sozinhos. Orgulhoso e inútil, e até mesmo prejudicial, será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Então existe uma intuição, uma ajuda do plano mais elevado. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos espíritos bons. Então, quando você é humilde e vê que quem vai ajudar a entidade não é só você, mas o conjunto, a espiritualidade, os fluidos, né? Você vai conseguir ajudar melhor. E agora aqui, para finalizar não, que eu acho que vai dar tempo de falar mais coisas ainda. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma doutrinação desse trabalho à distância que nós estamos fazendo, né? Eu sou o doutrinador e a médium é a Priscila. O som da Priscila está baixo, eu até vou aumentar o som aqui. Se vocês não entenderem muito, a gente pode esclarecer depois. Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o som aqui. Isso, vou deixar no máximo o som aqui, para ver se vocês escutam. Então, preste atenção na comunicação, 4 minutinhos no máximo, até menos de 4 minutos, 3 minutos e 43. Prestem bastante atenção e depois eu quero que vocês comentem, perguntem alguma coisa sobre essa doutrinação, sobre esse exemplo. No começo tem o Marcelo aqui, mas depois vai aparecer eu.
que está confuso para você? O que você não entende? Está confuso para você? O que você não entende? Olha, para mim a maior confusão no momento é que eu não queria nem estar falando com você, mas essa garota aí, ela percebe o que eu estou pensando e ela te fala. Você sabe... Eu não esconder mais, mas eu não consigo. Você sabe que você desencarnou, né? Eu sei de tudo. Já faz muito tempo já que aconteceu isso. Sabe o que você não sabe, meu irmão? O que você não sabe é que no fundo você quer mudar de vida, você quer ser ajudado, você fez uma prece pedindo a Deus lhe ajudasse, porque se assim não fosse, você não estaria aqui. Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa boa, eu sinto fenômeno, eu sinto coisa ruim, isso não sou eu. Agora no plano espiritual, meu irmão, tudo muda. O que acontece é que por pior que você foi na última existência, os atenuantes justos sempre são levados em conta. Então, certamente, junto com os seus erros, algumas coisas boas você fez, ou no mínimo, você tem alguém que intercede por você, alguém que é muito bom. Você lembra na sua última existência de uma pessoa muito boa perto de você? Aumentar para o som. Não, com certeza não. Ela desencarnou muito antes de você? Foi, ela era muito nova quando eu fui embora, e ela me dizia que era pra eu ter essa vida. Mas eu não escutei ela, não escutei. Então, mas pelo jeito, meu irmão, ela nunca desistiu de você. E mesmo você não querendo ser ajudado, eu acho que a força dela, o amor dela é maior e você está sendo ajudado. Mas você não lembra de coisas boas que você fez na última existência? Isso não consigo, também sem querer, né? Mas no começo tudo era bom, não fazia coisas boas pra ela. Eu, inclusive, antes de você começar a falar, eu escutei uma menina mesmo falando algumas coisas de agradecimento. Talvez ela já esteja moça já, mas eu lembro ela criança lhe agradecendo. Essa imagem deve estar na sua mente também. A única pessoa para quem eu fui bom foi a minha filha. Já ajuda muito, viu, meu irmão? O bem que nós fazemos sempre tem consequências positivas e muitas vezes neutraliza todo outro mal. E isso, meu irmão, deve lhe servir de alento para você não desistir de você mesmo, que por pior que você foi, você tem um futuro, você fez alguma coisa boa e poderá fazer mais ainda no futuro, e isso vai lhe ajudar a começar uma nova vida. Olhe ao seu redor. Quem sabe a sua mãe, a sua filha não estejam aqui também. A minha mãe está aqui. Nossa, que maravilha, meu irmão. Então vá ao encontro dela, se deixe envolver no seu abraço, no seu carinho, e ela vai agora lhe dirigir nessa nova vida. Assim como lhe aconselhou na última existência, continuará lhe aconselhando e, melhor ainda, lhe assessorando nessa nova vida. Que Deus o abençoe. Vá em paz. Então vejam, assim que o espírito falou, né, que viu a mãe, eu já encaminhei ele. Até como no comecinho eu vi que a entidade era um pouco revoltada, né, e até ele comprovou isso, dizendo que ele sabia de tudo, que ele não precisava de nada. Vocês veem que ao mesmo tempo que eu tratava ele com carinho, eu não dava muita trela para ele. Porque esses espíritos, se você deixar, eles ficam discutindo, eles ficam reclamando. Então, embora com carinho, com amor, nós devemos ir falando para eles, né, a realidade que eles estão vivendo, conforme os esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, e aí eles vão se melhorando, né, que foi o que aconteceu com ele. Rapidamente ele acabou melhorando. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, para esclarecer, né?
Inclusive, eu vou fazer 2 estudos só sobre dúvidas. Quando eu tiver esse estudo, seria uma aula reversa, como fala o nosso orientador pedagógico, Nelson, tem que ter uma aula reversa, né? Então, eu vou fazer uma aula só com pergunta de vocês para comigo, né? Tanto a parte de doutrinação quanto os médiuns psicofônicos. E, a partir de agora, toda aula eu vou colocar algum vídeo assim prático para vocês ir tendo uma ideia, né? Opa! Já que o nosso tempo ainda tem bastante tempo, nós vamos entrar num outro assunto agora. Inconvenientes praticados pelo doutrinador na sessão mediúnica. Então, o trabalho mediúnico é um trabalho de conjunto, né? Então, nós precisamos pensar em termos de conjunto, não fazer as coisas só pensando em nós. Então, tudo que você fizer pensando só em você, egoisticamente, e que prejudica as outras pessoas, é o inconveniente. Então, vocês vão ver aqui muitas coisas que nós não devemos praticar para preservar a harmonia do trabalho mediúnico. A primeira coisa é atrasar-se, né? Então, a pessoa que chega atrasada, e às vezes ela é uma pessoa muito comunicativa, ela vai cumprimentar todo mundo, é um problema. Então, o ideal é todo mundo chegar no horário e ninguém se atrasar. Embora o Herculano Pires, ele diz uma coisa interessante, que a maior responsabilidade de começar o trabalho no horário é do dirigente. Então, o dirigente, sabendo que a espiritualidade tem horário, ele deve estar lá no horário prescrito, né, e começar o trabalho pontualmente e terminar pontualmente também. Já as pessoas que frequentam não têm essa coisa rigorosa do horário, porque nós que vivemos numa cidade grande e que hoje a nossa vida é muito agitada, é comum acontecer imprevistos e você se atrasar. Então, nós devemos entender que o trabalho mediúnico é, antes de tudo, um lar, né, de acolher as pessoas, de ajudar todo mundo, e não um quartel-general onde tudo tem que ser levado ali a ferro e fogo. Então, você vai tentar não se atrasar, mas o dia que você se atrasar, não tem problema, você entra no trabalho do mesmo jeito. Até tem muitas casas espíritas, baseados naquele livro Desobsessão de André Luiz, que fecham a porta na hora que começa o trabalho mediúnico, né? É uma violência, porque imagine uma pessoa, um médium, né? Uma senhora, por exemplo, a maioria dos médiums são mulheres, que teve um monte de dificuldade durante o dia para ir no trabalho mediúnico, aí atrasou 5 minutos, ela não pode entrar. Então, porque existe uma regra lá rígida, o portão está fechado, ela não pode entrar. Então, não tem problema. Eu até falo para as pessoas que vão lá no nosso trabalho, porque sempre o trabalho mediúnico, o ideal é ter um estudo antes, como preparação do trabalho mediúnico. Um estudo de meia hora, né, talvez até um pouco mais. Então, eu digo para os médiuns que se eles atrasar até os 30, 40 minutos do trabalho de estudo, não tem problema. É lógico que ele vai ter que chegar, né, e se ambientar, demora um pouquinho, mas como ele é médium e a parte mais importante para ele é dar passagem dos espíritos, não tem problema. Até muitas pessoas, elas se afastam do centro espírita por causa desse problema de atrasar. Então ela atrasa uma vez, atrasa outra, e aí ela fica com vergonha, e ela, para não ficar envergonhada mais, ela não vai mais no trabalho. Então eu digo, pessoal, não tenha vergonha de se atrasar. Se atrasou, entra no horário, só não fica cumprimentando todo mundo, né? Para não atrapalhar, né? Porque se chegar e for cumprimentar todo mundo. Então, pode vir atrasado sem problema nenhum. Até muitas vezes a causa do nosso atraso é um obsessor, né? Então ele faz você se atrasar, perder alguma coisa, e aí ele vê que você se perturba por se atrasar,
E aí um dia você não vai mais no centro porque você se atrasa, né? O Cri fez um comentário. A Priscila fala assim, no livro Os Mensageiros, um dos casos de trabalhadores frustrados na casa espírita é um dirigente que, por ser muito rígido, acabou ajudando poucos espíritos, né? Então, como eu disse, nós não podemos fazer do trabalho mediúnico um quartel-general, né? Então precisa ter amor, tolerância. Até nós vamos ter uma parte no curso aqui que é o relacionamento entre as pessoas, né? Então nós temos que ter paciência aí com os atrasos. Mas o dirigente, esse precisa começar no horário. Até eu, por exemplo, que sou dirigente em 2 trabalhos, eu faço o seguinte, o dia que eu vou atrasar, eu passo a responsabilidade para outra pessoa. Então sempre tem pessoas capacitadas no trabalho para começar, para dirigir o início do trabalho. Então o dia que eu vou atrasar é raro, mas eu ligo lá para alguém e falo, eu vou atrasar, você faz o começo para mim? Ah, sem problema, né? Então, começar no horário tem que começar, mas os médiuns podem se atrasar um pouquinho. O Vecão fez um comentário agora, uma pergunta. A explanação anterior não tem absorver... Não entendi. Se esse estudo que você faz antes do trabalho mediúnico já não absorve o atraso? Porque aí se o médium chegar atrasado no estudo, para o trabalho mediúnico ele está no horário. Sim, exatamente. Então essa preparação antes é bom para quem chega atrasado, né? No caso, ser absorvido. Realmente, é bom ter um estudo antes, mesmo porque é necessária a preparação. Nós mesmos que estamos agora com esse trabalho mediúnico à distância, os médiuns assistem esse estudo aqui antes, porque aí faz a preparação e quando a gente começa a parte mediúnica, tem a preparação. Faltar ao trabalho sem justificativa plausível. O que é uma justificativa plausível? Uma doença, então se estiver doente, não precisa ir no trabalho. Um compromisso familiar, muito importante. Uma vez, num trabalho que eu faço de sábado, um senhor chegou para mim todo orgulhoso e falou assim, olha, hoje é aniversário de 15 anos da minha filha, mas em vez de ir lá, eu vim aqui no trabalho. Aí eu falei para ele, está errado, você devia estar lá no aniversário da sua filha, ainda mais de 15 anos, que é uma data importante, né, para o espírito encarnado na Terra. Aí ele falou, não, eu achei que não podia faltar por nada no trabalho. Não, tem casos que você deve faltar, né? Por exemplo, a minha filha Priscila, quando casou, eu faltei, né, do trabalho. O trabalho aconteceu normalmente, coloquei lá outras pessoas para dirigir o trabalho, e eu faltei, né, porque eu tinha que ir no casamento dela. Até falei lá no casamento dela, né? Então, tem hora que você tem que faltar. Até esse senhor que faltou no aniversário de 15 anos da filha, passou uns anos, nem era mais 15 anos, mas caiu novamente o dia do aniversário da filha dele, no dia do trabalho, né? Aí ele ligou para mim e falou, Ivandro, eu não vou no trabalho, porque é aniversário da minha filha, já não fui no de 15 anos, né? Eu vou faltar. Eu falei, ótimo, parabéns, né? Então tem hora que você pode faltar, mas faltar sem uma justificativa plausível, aí é ruim. Porque eu digo o seguinte, você vai, por exemplo, 4 vezes por mês no trabalho, né? Se você for uma vez por semana. Quando você falta 2 vezes, você já está fora do trabalho. Porque você está faltando sempre metade dos trabalhos no mês. E chega um dia, você falta 3 vezes no mês. Quer dizer, de 4, você falta 3. Você não tem compromisso nenhum. Então, muitas vezes, esse faltar continuamente, eu acho que é o próximo slide, esse faltar seguidamente é uma obsessão, né? Ou é você devagarzinho se afastando do trabalho. Então você começa faltando sempre uma vez por mês, então todo mês você falta uma, depois todo mês você começa a faltar 2, quando você falta 3, você está fora. Então o ideal é você não faltar nunca, só se for por uma justificativa plausível, né? Até tem pessoa que pergunta para mim, mas e se chegar alguém em casa? Você recebe a pessoa, mas fala, olha, esse dia da semana eu tenho um trabalho lá no centro, né? Você tem vergonha de falar que você vai no centro? Eu mesmo, né? Você acha que chega alguém na minha casa e fala, Ivandro,
eu vim hoje na sua casa, vamos bater um papo? Não vem, porque como já faz 40 anos que eu estou na doutrina, faz 40 anos que todo mundo que vem de terça e sábado em casa sabe que eu vou no trabalho mediúnico. Então, se você começar a faltar quando vem alguém na sua casa, o que os obsessores fazem? Mandam uma pessoa sempre naquele dia na sua casa, ou sempre acontece algum probleminha. Então, você perde a chave, dá uma briga em casa, né? Eu lembro uma vez em casa que deu uma briga lá entre as crianças, né? A gente não deixava eles brigar, né? Mas aquele dia deu uma briga. E aí a Maristela falou assim, mesmo assim você vai no centro? Eu falei, mesmo assim eu vou no centro, porque se fosse nós dois e deixar essas crianças em casa sozinhos, né? Eles eram bem pequenos, eu ficaria, né? Mas vai ficar você, né? Aí eu fui pro centro. Depois ela falou para mim, você acredita que quando você saiu, eles pararam de brigar? Eu falei, então, devia ser uma obsessão. Então os espíritos vão tentando, né, os obsessores, fazer um jeito de você faltar seguidamente para devagarzinho você não ir mais. Eu até falo que esse tipo de obsessor aí, que faz você faltar seguidamente, é um obsessor júnior. E tem vários obsessores, né? Júnior, sênior e pleno. Mas essa técnica de fazer você ir faltando devagarzinho é do júnior, é a mais simples que tem. Então, tomem cuidado, né? Ao Egídio aqui, eu conheço uma pessoa que mora longe, tem pessoas que moram muito longe e aí ele falta, né? Ele chega atrasado, né, Egídio? Mas é porque mora longe, então não tem jeito. O Egídio, ele mora do outro lado da rua do centro e ele atrasa às vezes, né? Mas eu falo para ele, Egídio, chega mesmo atrasado, o importante é você chegar. Ele vai né? sempre, né? Hã? Ele vai sempre. Ele vai sempre. Então, quer dizer, ele não se melindra de atrasar. E eu não melindro que ele se atrase. Mas ele começou o trabalho mediúnico, ele está lá. Isso que é o mais importante, né? Melindrar-se. Belém, Belém, nunca mais cuide bem, né? Então, uma coisa normal no trabalho mediúnico é você receber críticas. Tem as críticas que são construtivas e tem as destrutivas. Se você começar a se melindrar com as que você acha que é destrutiva, o que acontece? Você vira o café com leite do trabalho. Então, se você falar algum comentário para alguém e a pessoa se melindrar, se chatear, você não fala mais. Mas aí ela perde a oportunidade de se melhorar. Então, você, quando recebe uma crítica, você tem que escutar a crítica. Conforme fosse, até revida a crítica, você tem o direito de resposta, né? Mas, às vezes, não compensa você falar o seu lado para a pessoa, mas você escuta. Eu mesmo, que sou dirigente do trabalho, doutrinador, até hoje eu recebo críticas. Até as pessoas que mais me criticam são meus filhos, né? E eu acho bom. Por que os filhos, os parentes é quem mais critica? É quem tem mais liberdade. Eu brigo com eles pelas críticas. Posso ficar nervoso, não querer gostar da crítica, mas não chega ao ponto de se melindrar e deixar que eles não façam mais as críticas. Porque 80%, 90% das críticas são boas. Então, às vezes, a crítica é só um ponto de vista, que um faz um jeito, outro faz outro. Na maioria das vezes, as críticas são boas. Eu lembro um senhor que ia no trabalho de sábado, como é que ele chamava? Marido da Alda, né? Esqueci o nome dele. Ele fez uma crítica uma vez para mim, nossa, que foi muito boa, né? Ele falou assim para mim, Ivando, tem um doutrinador aí, que quando ele começa a falar, só dá a voz dele. Ele conversa muito alto. E eu não me toquei, nem que era eu, né? Aí Eliseu. O Marcelo falou. Eu falei, Eliseu, fala quem que é, né? Eu falei, é você, rapaz. Aí eu fui observar, né? E era mesmo, né? E muitas outras vezes tive críticas boas, né? Que aí você vai analisar e realmente é boa, aí você absorve a crítica e melhora. Mas se você se melindra, você acaba não deixando que as pessoas te critiquem mais e aí você perde a oportunidade
de se melhorar. E existem as pessoas que se melindram ao ponto, né, leva para o pessoal as críticas e não vai mais no centro, né? Então, falar, eu fui lá, me falaram isso, aquilo, eu não vou voltar mais lá, né? Não. Tem que continuar indo, né? Vestir-se inadequadamente. O que é o inadequadamente? Normalmente é de uma maneira sensual, né? Então, se você for de minissaia, quando mulher, ou mesmo se você for homem, for com uma camisa regata para mostrar os músculos, mostrar a tatuagem, né? Porque muitos espíritos que se comunicam no centro, eles são perturbados sexualmente. Então, se você for vestido de uma maneira, né, provocante, prejudica os espíritos. Assim como prejudica os encarnados também, né? Eu tenho um caso que eu conto sempre. Eu trabalhava com o público e uma vez eu recebi uma moça, né, no meu estabelecimento comercial, que ela tinha uma profissão interessante. Como é que fala? A mulher da vida, né? Virar bolsinha. E então ela tinha essa profissão e ela falou assim para mim: Ivandro, posso ir lá no centro? Aí eu falei: pode, né? Ela falou: então, eu vou antes do meu trabalho. Então ela trabalhava de noite, né? Então antes do trabalho dela, ela ia lá no centro. E ela, para ir trabalhar, ia com roupas provocantes, né? Era o emprego dela. E eu pensei: nossa, imagina essa mulher chegando lá de mini saia, toda maquiada, mas eu vou receber ela do mesmo jeito. Até na época, era no Nova Luz, tinha uma plaquinha lá que não podia entrar nem de boné e nem de mini saia. E tinha mal alguma coisa também na plaquinha. Mas aí, como eu sabia de antemão, ela falou para mim que ia, na reunião da diretoria, eu pedi para tirar a plaquinha, porque se ela visse aquela plaquinha lá, que ela não podia entrar de mini saia, ela ia se melindrar, né? E aí até eu contei o seguinte caso lá na reunião da diretoria para eles tirarem a plaquinha, um caso verídico de um centro em São Paulo, que não podia também entrar de boné, tinha uma plaquinha, não pode entrar de boné, e o menino foi convidado para ir no centro, e aí chegou lá, ele estava de boné, não deixaram ele entrar. E como ele não tirava o boné da cabeça, ele foi para casa. E naquela semana ele se suicidou. E aí fica a pergunta: e se ele tivesse entrado no trabalho, mesmo de boné? Então eu falei na diretoria: olha, eu vou receber uma moça aí que ela vai vir de mini saia, com certeza. Então eu preciso que tire essa plaquinha. Aí tiraram a plaquinha. Aí ela veio de mini saia. Só que foi um problema para mim, porque ela era muito bonita. Ela veio de mini saia, ficou de pernas cruzadas na primeira fileira. Mas aí eu resolvi, eu fiz a palestra em cima dela, assim, né? Então eu não via as pernas dela, ficava vendo o público. E aí eu fiz a palestra, ela participou, e sem eu falar nada para ela da questão de não se vestir inadequadamente, ela voltou a outra vez no centro, mas não veio com a roupa sensual. Ela se tocou que o ambiente era sério, né? Ela trouxe a roupa dela sensual numa bolsa para se trocar depois. E acreditem, ela largou a vida de prostituição dela. Então ela começou a frequentar o centro, parou até de frequentar o centro depois, mas frequentou várias vezes, mudou a cabeça dela, né? E ela chegou a essa conclusão que não pode se vestir inadequadamente, não só no trabalho mediúnico, mas no centro espírita, porque perturba as outras pessoas, né? O Américo, né, que é do livro Conversando com os Espíritos, onde eu tirei essa parte, ele conta que tinha uma senhora no trabalho dele que gostava muito de joias, né? E aquelas joias prejudicavam os espíritos desencarnados, que eram apegados à matéria, ao ouro, né? E ele não sabia como falar para ela não vir com aquelas joias todas. Mas eles foram uma vez num lugar de louco, como é que chama? Hospício. Hospício, não é bem hospício, tem outro nome. Mas é um manicômio. E aí tinha uma ala de espíritos encarnados, muito perturbados. E aí ele levou ela lá. Até o cara que era responsável lá viu ela com aquelas joias todas, falou: ixi, o pessoal vai avançar nela, né? Aí perguntou pro Américo: Américo, ela pode entrar também? Ele falou: pode, ela está acostumada, pode deixar entrar. Entrou, não teve dúvida. Os encarnados loucos lá quiseram arrancar as joias dela, ficaram olhando as coisas que ela estava, né?
E ela ficou muito incomodada. Aí o Américo falou, então, assim como os encarnados, né, se perturbaram, os desencarnados também se perturbam. Então, se você puder não usar no dia do trabalho mediúnico, seria bom. O nosso tempo já está adiantado, nós vamos parar aqui então, né, nesse inconveniente, vestir-se inadequadamente, e continuamos no próximo sábado. Vamos colocar uma musiquinha aqui para a gente fazer o nosso final. Então, só temos que agradecer a Deus, né? Essa oportunidade que aqui tivemos de estudar, de rever os conceitos da doutrina, de nos prepararmos para o trabalho mediúnico. Então nós pedimos, então, agradecemos aos bons espíritos por essa oportunidade e aproveitamos para fazer as nossas vibrações. Sempre sabemos de pessoas com problemas, com necessidades. Esse é o momento de envolvê-las com carinho, para que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, que viemos não só estudar, mas repor as nossas energias, nos prepararmos para a semana que vem, abençoa-nos, Senhor. Possamos sair daqui com todos os bons fluidos, com todas as boas energias desse ambiente. Todos aqueles que colocaram água fluidificada em suas casas, conforme o seu merecimento, seja depositado ali um remédio, um fortificante, para que tenhamos não só a harmonia espiritual, mas a harmonia física também, para enfrentarmos todos os problemas da nossa vida. Então agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Boa noite a todos.